Sim. Bom, hoje, dia do Jogo do Brasil. Vamos receber o nosso comentarista esportivo, Reinaldo Leiva, para a gente falar dos resultados dos jogos de ontem e também da análise, né, sobre o Jogo do Brasil. Muito boa tarde, meu querido amigo. Tudo bem, Reinaldo? Muito boa tarde, Dom Ernesto. Muito boa tarde a todos que acompanham o TVT News, segunda edição. Chegou a hora, né? O segundo jogo é hora do Brasil jogar aquela bola que a gente está esperando. A gente vai falar, vai ter mudanças na seleção, pelo menos duas são praticamente certas. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a seleção, sobre o jogo, sobre o Haiti. Mas antes eu queria que você desse, né, uma panorama da rodada, dar uma atualizada pra gente. Vamos lá? Vamos. Olha, Ernesto e amigos, foi uma rodada com muitos gols, principalmente no grupo B, né? O grupo A, a Tchequia e a África do Sul empataram por 1-1. A equipe africana estava perdendo até quase o final, conseguiu o gol de empate. Já a Suíça deslanchou com 4-1 para cima da Bósnia, as equipes que se recuperaram na Copa do Mundo. Agora o grupo B foi o deleite para quem gosta de gols, assim como eu, como você, que faz os seus golzinhos, inclusive, e muitos, né? O Canadá, surpreendentemente para mim, fez um resultado acachapante, né? Te surpreendeu? Me surpreendeu não pela vitória do Canadá, que é um time talvez até mais estruturado que o Catar, mas pela quantidade de gols, né? E aí nesse jogo, infelizmente, tivemos um fato triste, lamentável, que foi a fratura do Koné, jogador da equipe canadense. Foi aquela cena que a gente nunca gosta de ver. No meio do jogo, houve-se o barulho, inclusive do osso quebrando. Eu não tive coragem de assistir. Eu também não tenho coragem de ver esse tipo de cena. E no jogo de fundo, o México, dono da casa, com o estádio cheio em Guadalajara, teve dificuldades para ganhar da equipe da Coreia. Foi um jogo que a Coreia também atacou bastante, mas o goleirão coreano acabou entregando a rapadura, já que a festa junina, né? Mas ele entregou. E aí a equipe do México saiu com um ótimo resultado, está classificada. É a primeira equipe classificada para a segunda fase da Copa do Mundo. Muito bem. Eu assisti boa parte desse jogo. Eu me senti meio assistindo o Campeonato Brasileiro, tipo Goiás e Curitiba. Foi um jogo duro de assistir, né? Isso a gente já esperava, porque com 48 equipes pela primeira vez, evidente que o nível técnico vai ficar um pouco díspare muitas vezes, né? E teremos alguns jogos que só os amantes mesmo do futebol vão assistir. Muito bem. Temos mais aqui atualização. Bora lá. E aí nós temos aqui. Eu vou deixar o Brasil para você falar daqui a pouquinho. Sim. Mas eu queria que você falasse. A gente já conversou ontem um pouco sobre isso. Eu lembrei porque eu falei dos Estados Unidos, que eu assisti um pouco do jogo dos Estados Unidos agora. E eu fiquei impressionado com o futebol que essa gente está jogando. Não, realmente me impressionou, Ernesto. São as duas equipes, inclusive, que venceram na rodada. Os Estados Unidos e a Austrália, que bateu a Turquia por 2-0. O futebol dos Estados Unidos dinâmico, rápido, com marcação forte. Se encaixar o mesmo tipo de jogo que fez contra o Paraguai, o que eu acho que não é tão fácil assim. Foi aquela partida de exceção. Ganha da Austrália. A Austrália tem um time nas características, né, do futebol britânico, muita força, cruzamento para a área, e para mim a equipe da Austrália não deve ir muito longe contra os Estados Unidos hoje. Já cantaram aqui no ponto, 1-0 Estados Unidos. Tá vendo? Sinal que nós estamos no caminho certo que a gente está falando. Né? Escócia e Marrocos, isso aqui interessa muito pra gente. Interessa muito a seleção brasileira esse jogo. Marrocos que empatou com o Brasil. E a Escócia que ganhou por 1-0 só do Haiti, hein, com um futebol que não encantou. Né? Caso a Escócia vença o Marrocos, que eu acho que é uma possibilidade muito mais remota, a equipe também já vai se garantir na próxima fase e o Marrocos ficaria com 1 ponto. Né? E o Brasil ainda pode ser o primeiro, vencendo o Haiti, né? Vai para 4 pontos, vai jogar com a Escócia na última rodada, vencendo iria a 7, seria o primeiro do grupo, o que acho melhor. Aí você fica projetando cruzamento, não é melhor ser segundo para enfrentar esse? Eu sempre acho que você numa Copa do Mundo tem que ser o primeiro lugar do seu grupo. Isso mostra força, isso impõe respeito, né? E os adversários vão ver de outra forma. Sim. Né? Mas ainda mais o Brasil, que tem uma camisa, né, pesada. Pois é a única equipe pentacampeão do mundo. A gente, mesmo não tendo convencido muito no primeiro jogo de estreia contra o Marrocos, né? Mas a camisa tem peso. E eu particularmente, viu, Renato, eu queria até te perguntar isso. O futebol hoje, ele está
tão focado na tática, Sim. né, que às vezes eu faço sempre uma analogia com o boxe. Né? Pouca gente percebeu isso, mas no jogo Brasil e Marrocos, o Marrocos saiu com a bola e já jogou a bola lá na lateral. Exato. Né? E o que é aquilo? Já para encurralar o time do Brasil. E é mais ou menos como o lutador de boxe faz. Ele joga o cara no corner, o adversário, e aí ele tenta já finalizar ali. Às vezes é muito difícil o lutador que está encurralado conseguir sair. E eu acho que, no caso do Brasil, um dos méritos dessa partida foi ter conseguido sair. Porque eu acho que muita gente, assim como eu, né, nos primeiros 10 minutos, falou, cara, é Alemanha e Brasil de novo, vai ser outro 7-1. Não deu essa impressão? Bem, assustou. O Marrocos tinha toda a liberdade no meio de campo. Agora, sobre essa estratégia que você falou, começou muito no futebol europeu. É uma alternativa, como você disse. Você tem o adversário encurralado e se você roubar uma bola ali próximo, né, da linha de ataque, você tem grande chance de fazer o gol. Mas eu particularmente não gosto disso. Sim. O futebol, que a gente gosta de ver, futebol tocado, bola de pé em pé. Muitas jogadas ensaiadas foram feitas já a partir da saída de jogo. Gols, às vezes, com 10, 20 segundos, saíram no início. Então eu prefiro que as seleções trabalhe ali a bola do que dar aquele chutão e depois de marcar. Aquela coisa de ficar estudando o adversário, toca aqui, toca ali e tal. Eu fui surpreendido e em alguns momentos, eu falei, a seleção não vai conseguir sair, porque aquele nervosismo, por exemplo, do Casimiro de errar alguns passes, o próprio lateral, o próprio Gabriel Paquetá. Magalhães também estava inseguro, o Ibañez que você citou, muita insegurança no começo, assustou. Se sai um gol ali do Marrocos naquela oportunidade, a seleção brasileira ia ter muito mais dificuldade do que teve. E o Paquetá, na minha avaliação, ele teve uma postura como os jogadores que perderam de 7-1 para a Alemanha aqui no Brasil. Ele virou um peladeiro, saiu correndo para tudo quanto é lado do campo, pegava a bola, não sabia se driblava, se tocava, aí na hora de tocar ele prendia, na hora de prender ele tocava, aquele pânico que dá. Bom, isso a gente pode acreditar também ao espírito jovem da seleção, apesar de ter alguns medalhões ali, né? Mas a estreia também, né? Sim, até certo ponto, porque o Paquetá é um jogador que já disputou uma Copa do Mundo. Sim. Jogador que passou pelo Lyon da França, pelo Milan. Então não dá para esperar que um jogador desse vá sentir uma estreia. Ele realmente não estava numa boa jornada. Aliás, o Paquetá, ele não estava até pouco tempo antes da convocação como um dos garantidos, né? Mesmo tendo sido titular na outra Copa. Sim, algumas boas atuações dele pelo Flamengo que o credenciaram a estar entre os 26. Então a fase dele não era das melhores. Hoje, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar, ele pode ser um dos que não começa como titular. Muito bem. Nós vamos voltar. Daqui a pouquinho você está aqui de novo para falar sobre seleção brasileira, sobre o próprio Haiti. Combinado? Combinado. Olha, eu destrinchei esse Haiti, viu? Tô quase um haitiano. Pesquisei tudo. Até a pronúncia do francês do Haiti. Voilà, monsieur! Regina, querido, a gente volta já. Esses dias, deixa eu fazer só um detalhe aqui, porque ontem o Valério, ele me falou o Leiva, né? Quando ele falou o Leiva, eu falei, Valério, o Leivinha morreu esses dias e a gente não falou do Leivinha. Verdade. Então aqui o meu reparo, né, porque realmente a gente passou em branco e o Leivinha foi um dos maiores centroavantes da história do Brasil. Jogou Copa de 74. Copa de 74, foi para a Espanha junto com o Luiz Pereira. Aliás, tem uma estátua, né, dele, né, enquanto ele jogou no Atlético de Madrid. Então fica aqui nosso pedido de desculpas por ter passado em branco, né, e a nossa reverência ao grande Leivinha. Bacana? Bom, você não